todos. Sempre uma alegria muito grande estar aqui falando de Jesus. E fazer os trabalhos de palestra é muito gratificante, mas é sempre bom lembrar que nada do que a gente fala aqui é um trabalho essencialmente nosso. Nós somos todos parte de um grande conjunto e é até difícil de dizer a forma como que a espiritualidade nos ajuda. Então, estar aqui hoje é mais representando um trabalho que não é meu, é o resultado de um trabalho coletivo. Quando há 5 anos eu conheci o Espiritismo, a segunda palestra que eu ouvi foi do nosso querido Manuel, e ele falava sobre Deus. Quando eu ouvi o Manuel falando sobre Deus, eu tive em mim a sensação de que eu havia encontrado aquilo que eu vinha procurando a minha vida toda. Porque eu venho de uma criação católica. E aqui não há nenhuma crítica, mas a percepção que eu tinha na época de Deus, enquanto eu lá estava, era de um Deus que não me amava incondicionalmente. Era um Deus que por vezes ficava bravo comigo e me castigava. Então, quando eu ouvi o Manuel falando de um Deus que é amor, infinita sabedoria, mas também infinita justiça, eu me apaixonei por esse Deus. E à medida que a gente conhece mais de Deus, as compreensões das leis de Deus, tudo vai fazendo mais sentido. E quando a gente mais entende de Deus, mais a gente se aproxima de Deus. Porque esse é o nosso grande objetivo de aqui estarmos. Conhecermos das leis de Deus para cada vez mais nos aproximarmos do seu amor. Não que Deus esteja longe de nós, não é isso. Mas é que nós, por vezes, nos afastamos do seu amor e das suas leis. À medida que a gente, então, entende das leis universais, tudo muda. A partir do momento que a gente compreende que estamos aqui em processo de evolução, essas leis nos dão o subsídio para entender os crimes, as calamidades e as dificuldades que o mundo passa. Então, a evolução se dá através das reencarnações. E é através das reencarnações que Deus, que é puro amor, infinita sabedoria e bondade, Ele nos dá a chance de fazer novamente, de ter uma chance de acertar, fazer o certo, buscar corrigir o que fizemos de equívoco. Assim, hoje nós vamos falar um pouco e refletir sobre a história de Judas. Mas como assim? Mariana errou de tema? O André falou que o tema é Brilha a Vossa Luz. Falar de Judas, Judas é treva, umbral, castigo eterno. Alguma coisa está errada. Será mesmo? O objetivo da nossa palestra de hoje é, acima de tudo, despertar em nós a capacidade de olhar de uma forma diferente aos acontecimentos, olhar de uma nova perspectiva para as coisas negativas que acontecem no mundo. Porque se analisarmos o mundo, pelo momento grave em que o mundo passa hoje, apenas do plano material, nós realmente entraremos em depressão coletiva. Por isso é ter a necessidade desse olhar, dessa perspectiva de que tudo muda, tudo evolui, do plano material e principalmente do plano espiritual. Com a palestra de hoje, nós vamos buscar entender melhor os processos de reencarnação, porque com a reencarnação, a evolução se dá, então não há necessidade de pensarmos em fazer justiça com as próprias mãos, em vingança, porque tudo tem o seu tempo, tudo vem ao seu tempo. O mundo apresenta hoje inúmeros conflitos, mas para pacificar o mundo lá fora, o primeiro passo é pacificarmos o mundo que existe dentro de nós. E a regeneração do mundo, ela não é um processo da Terra, ela é um processo dos habitantes que moram na Terra. Então, a regeneração do mundo começa em cada um de nós. Jesus, quando aqui esteve conosco, Ele nos prometeu um outro Consolador. Ele veio consolar as aflições e as tristezas. Mas ao ver que partia, Ele disse aos seus discípulos: se me amais,
guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque ainda não conhece. João capítulo 16. Jesus prometeu outro Consolador, porque o mundo daquele tempo, de há 2000 anos atrás, não estava maduro para compreender, todas as verdades espirituais que Jesus veio para esclarecer. Então, assim, ele disse que mandaria um outro Consolador. Uma porque ele não disse tudo, outra porque eles não estavam prontos para compreender, e além do mais, porque algum dos ensinamentos do Cristo ou foram esquecidos ou foram mal compreendidos. O Espiritismo vem assim, no tempo marcado, cumprir essa promessa de Jesus, de clarear os ensinamentos dele mesmo, fazendo compreender de forma mais clara o que Jesus disse através de parábolas. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois ele fala sem figuras de linguagem, sem alegorias. É como se o Espiritismo tirasse o véu, como nos diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse novo Consolador, ele traz a consolação aos deserdados da terra e a todos que sofrem, pois as dores e as injustiças, elas passam a ter um fim útil, porque o Espiritismo, como Consolador prometido, ele dá ao homem o conhecimento de todas as coisas, principalmente na certeza de que das calamidades, dos sofrimentos e das dores, elas têm as suas causas em existências anteriores. Assim sendo, no dia 18 de abril de 1857, tem-se o lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos na França. Mas 4 séculos antes, como nós afirmamos, o Espiritismo veio no momento certo. Ele nasceu na França. Na verdade, ele nasce aqui nos Estados Unidos e é levado até a França. Se olharmos um pouco na história da França, 400 anos antes do lançamento do Livro dos Espíritos, a França vivia em conflito. Estava em curso a Guerra dos 100 Anos, onde a Inglaterra tentava dominar todo o território francês. Alguns territórios da França já haviam sido dominados pela Inglaterra e estava na iminência da França perder a sua identidade. É quando surge, então, uma jovem de 13 anos, uma figura enigmática da história. Aos 13 anos, ela já tinha visões e ela via São Miguel, Santa Catarina, Santa Margarida, e desde muito jovem tinha essas visões, e eles diziam a ela que ela havia nascido, porque o termo reencarnação surge com Kardec, que ela havia nascido para libertar a França. Ela tinha uma missão muito importante. E assim, aos 16 anos de idade, no ano de 1428, Joana d'Arc vai conversar com o rei e ele então cede a ela um exército com 2.000 homens para lutar e tentar libertar a França do domínio inglês. Ela tem sucesso, tem algumas vitórias e tem algumas derrotas, mas no ano de 1430, ela é deixada no campo de batalha, os seus companheiros fogem, ela é ferida e ela é presa. Ela passa um bom tempo presa e, enquanto está presa, ela vai recebendo as instruções da espiritualidade maior. E ela passa por um julgamento bastante injusto e ela é condenada de herege, pois ela dizia conversar com os anjos e santos. E a igreja, então, a condena. Joana d'Arc, aos 19 anos de idade, é condenada a morrer na fogueira. Depois de ser traída, vendida, usurpada, ela é condenada e morre na fogueira. Mas se pensarmos então, o que leva uma jovem de 19 anos, adorável criança, meiga, uma jovem que mudou o curso e a história da França, morrer de forma assim,
tão trágica? Parece uma injustiça, mas será que existem injustiças nos planos de Deus? Se voltarmos um pouco na história, há 2000 anos, quando Jesus aqui esteve, ele era o nosso Cristo, o governador espiritual do nosso planeta. Jesus, as pessoas chegavam perto dele sem os dedos, Jesus impunha as mãos e os dedos se reconstruíam. Jesus falava e multidões se aglomeravam para ouvir Jesus. Será que Jesus precisava mesmo contar com a ajuda de 12 apóstolos, 12 simples homens para lhe ajudar na implantação do reino de Deus? Talvez não. Mas Jesus veio para ensinar. E ao escolher 12 apóstolos, Jesus deixa para nós uma das primeiras lições, a da solidariedade, a da cooperação. Esses 12 homens que Jesus escolheu eram homens simples, mas não ingênuos. Eram homens bons, talvez não tivessem estudo, a instrução sistemática, mas eram homens bons, homens do povo, como eles diziam. Dos 12 discípulos, 11 eram da Galileia. Somente um era judeu, que vinha de uma cidade chamada Queriote, e era filho de Simão Iscariotes. Seu nome era Judas Iscariotes. Ele era o único judeu. Judas, ele era um pequeno comerciante em Cafarnaum. Ele vendia peixes, algumas quinquilharias. Quando Jesus nos conta a parábola do semeador, ele apresenta para nós 4 tipos de solos. Os solos representam o nosso coração. De certa forma, todos nós passamos pela evolução desses 4 solos. O primeiro solo é o solo à beira da estrada. É aquele solo duro que as sementes não conseguem penetrar. O segundo solo é o solo das pedras. A semente cai, mas como a terra é pouca, as raízes não são fortes, as raízes não são fundas. Vem o sol e logo mata as plantas. O terceiro solo são os solos com os espinhos. As sementes caem, fecundam o solo e crescem. Mas os espinhos, que podem ser representados pelo mundo material, pelas dificuldades, a planta, à medida que cresce, é sufocada pelos espinhos. E o quarto solo é a terra boa, aquele em que a semente cai, brota e dá muitos frutos. De todos os discípulos, à exceção de Judas, começaram no primeiro estágio, começaram no primeiro solo. Todos tinham um coração duro, difícil de penetrar. Então, a mensagem de Jesus teve uma certa dificuldade de encontrar lugar no coração daqueles apóstolos, à exceção de Judas. Judas já começou no segundo estágio, com as pedras. As pedras, no caso de Judas, representavam as suas dificuldades, os seus conflitos. Mas ele tinha plena certeza que Jesus era o Messias. Senão, ele o teria abandonado logo nos primeiros dias. Então, as sementes de Jesus brotaram. Mas, à medida que Judas acolheu rapidamente essas sementes plantadas por Jesus, as raízes eram pequenas. E logo o sol dos conflitos de Judas começaram a queimar essas raízes. E apesar de Judas amar muito Jesus, ele muito pouco compreendia Jesus. Aquele que se dizia o Messias, que viera para libertar o povo de Israel da pressão dos romanos, Jesus começou a sofrer forte oposição. Ele era expulso do templo, ele era chamado de louco. Muitas vezes, pegaram em pedras para matarem Jesus. E tudo isso assustava a Judas. Ele não compreendia como que aquele Messias pudesse sofrer tamanhas oposições. Judas ficava com medo. Mas esse primeiro estágio dos conflitos, ele conseguiu superar. E ele passou para o terceiro estágio, o dos espinhos. Mas à medida que as flores cresciam no coração de Judas com as novas
com os novos ensinamentos de Jesus, suas palavras de sabedoria, as flores no coração de Judas cresciam, mas cresciam paralelamente os espinhos. Judas era uma pessoa que tinha bastante conflitos, e os espinhos, talvez os mais difíceis de superar na vida de Judas, eram as ambições, a fascinação pela riqueza e a fascinação pelo poder. Então começou a crescer tudo isso junto. As esperanças de um novo Messias, a certeza de um Messias que vinha, aqueles novos ensinamentos, a sabedoria de Jesus. Judas admirava Jesus. As suas palavras encantavam, mas ele não compreendia como que aquele Messias sofria tamanha oposição. No livro Boa Nova, capítulo 5, Humberto de Campos nos conta que, logo no começo da atividade apostólica, quando Jesus começa a convidar os discípulos, ele então reúne os 12 para dar a eles as instruções. E conta Humberto de Campos, que já ao final, quando Jesus terminava as suas advertências, as suas orientações, Judas então se levanta e diz: mas mestre, para implantar o reino de Deus, para fazer todo esse trabalho, isso jamais será possível se não tivermos algum recurso financeiro. Como que nós vamos implantar o reino de Deus no mundo sem dinheiro? Ao que Jesus redargue para ele com bastante serenidade: Judas, precisou Deus de algum dinheiro para construir as belezas do mundo? Judas fica em silêncio. E para espanto de todos, Jesus complementa: mas eu hei de valorizar a sua intenção, os seus esforços de contribuir para o reino de Deus. Se você acha que é necessário termos uma bolsa com recolher algum dinheiro, o faça então. Mas cuidado, para que você não colete mais do que o necessário. Porque os bens materiais, eles são necessários, mas quando utilizados com sabedoria. Judas então se organiza ali, recolhe algum dinheiro dos seus companheiros e chega para Jesus. Fala: olha aqui, Jesus, conseguimos quase nada, só alguns denários. É muito pequena a bolsa, Jesus, não temos quase nada dentro dela. E Jesus diz para ele: a bolsa é pequena, Judas, mas cuidado para que você não sucumba ao peso dela. Jesus, naquele momento, deu a sua primeira advertência a Judas, porque Jesus conhecia cada um dos seus discípulos, cada um daqueles que conviviam com ele. Jesus era capaz de ver no interior das pessoas. Judas, então, reencarnou para roubar, para ter essa bolsa e para trair Jesus? Foi para isso que Judas veio no mundo? Se Jesus sabia dessas dificuldades de Judas, por que deu a ele, então, a bolsa com o dinheiro do grupo? Sabendo das suas dificuldades, porque é exatamente assim que nós superamos as nossas dificuldades. Não são evitando as dificuldades, mas enfrentando-as. Judas teve a sua oportunidade de reencarnar para, assim como todos nós, superar as suas más tendências. A de Judas era referente ao poder, ao dinheiro. Mas Jesus sabia que ele merecia também a chance. E assim, ele se torna o tesoureiro do grupo, porque cada um dos discípulos tinha ali a sua função. Mas a situação em torno de Jesus foi ficando cada vez mais complicada. E Judas começou a ter pensamentos negativos. Dúvidas sobre o Cristo começaram a invadir a mente de Judas. E talvez o maior erro de Judas foi não ter sido claro com Jesus. Ele não se abriu, ele não expôs os seus sentimentos, ele não expôs os seus conflitos, os seus questionamentos. Porque se talvez ele tivesse falado com Jesus, Jesus jamais o repreenderia, Jesus lhe teria dado uma nova direção, mas Judas não fez. E ao não fazê-lo, a ansiedade crescia cada vez mais dentro de Judas. E isso aqui a gente pode muito pensar nos nossos relacionamentos do dia a dia. Não há nada pior do que o silêncio diante de uma ofensa. No sentido de, se alguém te disse alguma coisa
que te magoou, converse com a pessoa. Seja transparente, não se exponha, mas converse com a pessoa. Diga a ela que aquilo te magoou de uma certa forma. Porque quantos casamentos terminam com o pedido do divórcio, e quando o pedido do divórcio chega, um dos cônjuges leva um choque. Porque como não se estava dizendo nada, na cabeça daquele cônjuge estava tudo bem, mas não estava. Então, a falta do diálogo é extremamente importante. Conversar, deixar o outro saber. Quantas amizades de anos terminam por um simples mal-entendido, mas porque alguns pequenos espinhos foram ficando ali durante a relação e, de repente, uma brincadeira, uma palavra mal compreendida pode levar ao fim de relacionamentos. Então, não se expor, mas seja transparente, seja sincero com os outros e, acima de tudo, com a gente mesmo. Paulo de Tarso tem uma frase belíssima e ele diz: ire-se, mas não permite que o sol se ponha sobre a sua ira. Ou seja, momentos de raiva, de rancor, de tristeza, todos nós passamos. Mas resolva-as. Não deixe que um dia, anos, semanas passem sobre a sua dor e sobre a sua ira. Porque Jesus não exigiu de nenhum dos seus discípulos que eles não falhassem. Jesus não exigiu que os seus discípulos fossem perfeitos. Ele exigiu que eles se amassem, que eles se compreendessem e que, acima de tudo, que eles se perdoassem. Mas Judas escondeu os seus conflitos e os espinhos começaram a lhe sufocar. Judas começou a ficar perturbado mesmo com os paradoxos de Jesus, porque Jesus contrariava todo o raciocínio lógico da época. Jesus tinha uma oratória sem precedentes. Ele falava e as multidões, muita gente mesmo, se aproximava para ver Jesus. Logo após falar, Jesus ia para um canto, no anonimato, ficar sozinho para orar. Jesus curava as pessoas, elas passavam perto de Jesus e as pessoas eram curadas. Mas ele jamais usou desses poderes para fazer as pessoas se converterem aos seus ensinamentos. A inteligência de Jesus desafiava até mesmo os mais sábios do Sinédrio. Mas Jesus, nem por isso, ele quis que eles aderissem à sua causa. Como poderia alguém tão grande como de Jesus desprezar os aplausos e o poder político? Como poderia um homem tão grandioso assim não se deixar levar pela fama? Esses eram os questionamentos que passavam na cabeça de Judas. E ele não compreendia. Porque Judas queria mudar o mundo exterior. Ele queria que Jesus eliminasse todos os sofrimentos de Israel, libertando o povo Israel do domínio romano. Mas Jesus queria libertar o povo de si mesmos, das suas mazelas, das suas tristezas, daquilo que prendem os homens à terra material. Judas estava preocupada com o exterior. Jesus preocupava com a essência do ser humano. Judas buscava a transformação material do mundo, a transformação política. Jesus buscava a transformação interior dos homens. E aos poucos, esses comportamentos de Jesus, que Judas não compreendia, ele começou a ficar decepcionado com Jesus. E ele foi se decepcionando porque ele havia criado uma imagem de Messias que não mais era compatível com a imagem que Jesus agora se apresentava. Judas esperava por um Messias guerreiro, que pegaria espadas, que mataria e libertaria o povo do Império Romano. E eles, os discípulos, então tomariam posse de Israel e dominariam. E Israel teria, então, o poder sobre todos os povos. Mas não era esse o reino que Jesus veio ensinar. Jesus veio ensinar o reino do amor, o reino do perdão, da caridade, o reino da transformação interior. Certa vez Jesus foi visitar um leproso e esse homem vivia abandonado da sociedade. Ele não fazia parte, ele era um renegado. E quando lá eles estão nessa casa, é pela primeira vez que Judas realmente deixa transparecer quem ele era. Porque Judas não era transparente. Todos os discípulos, eles eram
não mais verdadeiros, mas eles eram mais transparentes. Então, os conflitos deles vinham à tona. Então, era mais fácil para Jesus lidar com esses discípulos. Como Judas não deixava transparecer os seus conflitos, era difícil para Jesus até mesmo chegar até ele. E nesse dia, então, Judas se deixa ver. Jesus está na casa de Simão, um leproso. Somente os cachorros iam até a casa de Simão. Então, quando Jesus entra na casa de Simão, grande alegria se apodera do seu coração. O homem mais famoso da época, o mais querido, aquele que as multidões o cercavam, estavam ali na sua residência. Para Judas, incompreensível. O que faria Jesus na casa de um leproso? O que aquele leproso tinha a oferecer para a construção do reino de Deus? Judas não compreendia. Nesse instante entra Maria, a irmã de Lázaro, aquele que Jesus havia ressuscitado. E ela então, já percebendo que Jesus ia deixá-los, que Jesus ia morrer na cruz, ela então pega um vidro de alabastro contendo um perfume caríssimo. Talvez fossem as economias de uma vida de Maria. E ela então quebra aquele perfume e derrama nos pés de Jesus. E enxuga com seus cabelos num ato de amor, para mostrar a Jesus tamanha a sua gratidão, porque Maria conviveu com Jesus. Ela viu quando as mães que tiveram os filhos ressuscitados renascerem junto com os filhos na alegria. Ela viu os leprosos estourando a bolha da solidão, aqueles que eram renegados voltavam ao convívio da sociedade. De uma certa forma, Maria queria demonstrar a Jesus o seu amor. E ela o fez derramando esse perfume nos seus pés. Era o perfume do amor de Maria. E naquele momento, Judas olha para essa atitude da Maria e diz: que desperdício. Antes tivesse vendido o perfume e dado aos pobres. E João, no seu evangelho, diz: não que ele tivesse preocupado aos pobres. Disse assim porque era ladrão, porque roubava da bolsa dos discípulos. Mas talvez Judas não compreendia o que era o amor. Judas não compreendia o que era estar perto de Jesus. Ele mostrou naquele momento uma aparente ética e uma aparente espiritualidade, mas ele já deixava mostrar as suas intenções. Jesus, então, segue para Jerusalém. E quando Jesus entra em Jerusalém, aquela festa, aquela celebração, as pessoas ficam muito felizes e Jesus é mesmo recebido com uma grande ovação. E todos os discípulos esperavam que naquele momento Jesus fosse se revelar, que ele fosse usar os seus poderes e ali ele tomaria de volta para eles o poder de Israel. Mas Jesus entra e vai direto para o templo orar. Judas foi a gota d'água para Judas. Ele falou, mas não tem como. No momento do mestre mostrar todo o seu poder, ele se recusa, ele se recolhe e vai orar. E nos conta então Humberto de Campos que caminhava Judas e Tiago, e Judas falava com Tiago, falava, eu não compreendo, mestre. No momento dele demonstrar o seu poder, ele se esconde, ele vai rezar sozinho. Eu começo a desconfiar que essa implantação do reino de Deus, isso não vai dar certo. Como que nós vamos dar cabo a uma tarefa tão grandiosa sem o auxílio dos grandes poderes políticos? Sem o auxílio dos Césares? Sem os auxílios dos imperadores? Como que nós vamos fazer isso sem recurso? Nós precisamos das pessoas inteligentes, das pessoas que conhecem do mundo. E quando Jesus faz suas palestras, que a gente olha ao redor, o que a gente vê? Leprosos, cegos, pobres. Como que nós vamos construir o reino de Deus dessa forma? Judas não compreendia. E Tiago diz para ele, Judas, se acalme. Jesus é o mais sábio de todos nós. Saibamos confiar nos seus desígnios. Saibamos esperar. E Judas disse, não. Hoje mesmo eu vou até o Sinédrio, eu tenho alguns conhecidos lá. Vou falar com eles porque Jesus é bom demais. Em tamanha violência, tamanha confusão, Jesus não vai conseguir sozinho. Jesus vai precisar de ajuda.
E então, nessa mesma noite, Judas é visto entrando no sinédrio para ali negociar o que ele pensava ser na sua cabeça a implantação do reino de Deus. Judas, então, deixou-se dominar pela embriaguez dos seus sonhos. E nos seus sonhos, nos seus planos, ele pensava o seguinte: eu entrego Jesus, Jesus vai ficar preso, nós vamos fazer uma guerra, a gente mata aí um tanto de gente, tira esse pessoal do poder. Quando nós tivermos dominado o poder, eu controlo os poderes espirituais de Jesus, assim eu posso subordinar todos ao nosso poder e nós vamos viver tranquilos para sempre. O povo de Israel dominará o mundo. Mas será que era isso? Jesus sujar as mãos de sangue pela mensagem da Boa Nova? Não era isso que Jesus esperava. Judas queria, acima de tudo, satisfazer as suas ambições interiores. Judas, ele era apaixonado por Jesus, mas ele tinha um apego excessivo a Jesus. De uma certa forma, Judas queria ser Jesus, ele queria estar no lugar de Jesus, porque ele ainda não havia compreendido, na essência, a mensagem do Cristo. Tanto que naquela primeira reunião que eu já mencionei, ele toma ali o ímpeto e já quer começar a decidir as coisas por Jesus. Então, quando Judas chega até o sinédrio, foi uma luz no fim do túnel para o sinédrio. Porque Jesus não foi preso por causa de Judas. Jesus foi preso com a ajuda de Judas. O sinédrio já planejava prender Jesus. Desculpa. O sinédrio já planejava prender Jesus. O sinédrio, de uma certa forma, não o tinha feito ainda porque eles não tinham tido a oportunidade ideal. Jesus já era muito famoso, muito conhecido. Então, se eles prendessem Jesus, com certeza uma revolta popular se daria. E os romanos, eles não queriam isso. Eles queriam prender Jesus à surdina, fazer um julgamento injusto, rápido e acabar com o problema de uma por todas as vezes. Então, quando Judas lá chega, oferecendo ajuda, né, eles então se negociam e Judas diz que os levaria até Jesus pelo preço de 30 moedas. E foi então, celebrando a Páscoa, Jesus, sabendo que os seus últimos momentos se aproximavam, naquele momento derradeiro, Jesus diz a seus discípulos: desejo muito comer essa Páscoa convosco. E eles então se organizam, e a Páscoa era a celebração do povo judeu de quando eles foram libertos da escravidão do povo de Israel. Do Egito, desculpa. Então, para os discípulos, eles estavam apenas celebrando mais uma Páscoa. E Jesus já se despedia deles. Então, Jesus revela o seu coração e diz que seus momentos estavam se aproximando. Mas naquele momento, ele diz mais. Ele diz que alguém o trairia. Os discípulos ficam chocados. Mas quem, mestre? Quem o trairá? Será eu, mestre? Quem será? Jesus, então, parte o pão de uma forma dissimulada e o entrega a Judas. Os discípulos não perceberam, mas Judas percebeu. Ao partir o pão e entregar para Judas, Jesus diz para ele: vá, faze depressa o que tem de fazer. Mostrando que Jesus sabia o que passava na mente de Judas. Jesus sabia o que Judas estava preparado para fazer, mas Jesus tentava reconquistá-lo. Jesus tentava entrar na consciência de Judas e fazê-lo perceber o tamanho do seu equívoco. Jesus não podia impedi-lo, porque senão Jesus não respeitaria o livre-arbítrio. Mas Jesus tentava, de uma certa forma, trazê-lo à consciência. Judas, então, fica constrangido e sai correndo. Como se Jesus também dissesse para ele: a quem você engana, Judas? A quem você está enganando? Você engana só a si mesmo. E todas as vezes que nos equivocamos, que não cumprimos a lei de Deus, nós sabemos que estamos nos equivocando, porque a nossa consciência sempre nos diz. Não existe fazer nada escondido. Escondido de quem?
sendo que nós mesmos estamos sempre conscientes dos nossos atos. E Judas então sai e Jesus termina a Páscoa, a celebração. Logo depois, Jesus se afasta e vai ao monte orar, e quando ele vê, a tropa se aproximava e Judas vinha logo na frente. Ao encontrar com Jesus, Judas o beija, porque ele já havia combinado que ele identificaria o mestre com um beijo. E naquele instante, Jesus deixa-se beijar por Judas. E quando Judas o beija, Jesus o chama de amigo. Naquele instante, foi um golpe no coração de Judas. Ele estava traindo Jesus e Jesus o chamava de amigo. O amor de Jesus era tanto que Judas se descontrolou. Judas, então, vai vendo Jesus ser preso, ser maltratado e, por fim, ser preso e morto na cruz. Judas não compreendia. Mas, ao ver Jesus passivo, sereno, Judas, então, compreendeu que o reino de Jesus era essencialmente espiritual, mas era tarde demais. A culpa, o remorso começaram a dominar Judas. Naquele momento em que Judas merecia o desprezo, Jesus o amou. Jesus nunca incluiu tanto, Jesus nunca amou tanto, respeitou tanto aqueles que só mereciam desprezo. Judas foi um golpe no coração. E ao chamar Judas de amigo, Jesus o fez porque ele queria, de uma certa forma, consolar a culpa de Judas, porque ele sabia que Judas não era um psicopata, daquelas pessoas que matam, que causam dor por prazer. Jesus sabia que Judas era um homem sensível e que a culpa assolaria a sua alma, que Judas não suportaria a dor. Ao ver então Jesus na mão dos seus algozes, ver que Jesus seria morto, Judas então se mostra e se diz trair sangue inocente. E ele então vai ao Calvário e ele se suicida. Judas desistiu de si mesmo. Judas desacreditou dele próprio. Jesus o perdoou, mas Judas não perdoou-se a si mesmo. Ele desistiu de si. E naquele instante, na belíssima página de Humberto de Campos, quando Jesus já estava no madeiro infame, nos conta Humberto de Campos que luzes começaram a brilhar no céu de Jerusalém. Eram os anjos que vinham à ajuda de Jesus. Tinham os anjos da harmonia, que tocavam melodias, que espalhavam bênção sobre a multidão. Tinha os anjos da justiça, que anotavam o nome de todos os envolvidos para os resgates futuros. Tinham os anjos da ternura, que passavam bálsamo nas feridas de Jesus, acariciando seus cabelos. Eis que desce um anjo solitário, e ele vem apressado ao encontro de Jesus. Ele chega, beija os pés de Jesus e coloca os ouvidos na boca de Jesus, pois percebe que Jesus lhe queria dizer alguma coisa. Jesus, então, balbucia algumas palavras no seu ouvido e o anjo sai apressado. E naquele instante nos revela Humberto de Campos. Aquele era o anjo da caridade. E Jesus havia pedido que ele fosse socorrer Judas, pois Judas houvera se suicidado. Judas, desde o primeiro instante, recebeu o auxílio, não a isenção de suas faltas, mas a grandiosa mensagem de Jesus, que não importa qual seja o seu erro, não importa qual seja o seu equívoco, Jesus nunca nos abandona. Jesus está sempre ao nosso lado. 3 dias depois, quando Jesus reaparece para Maria de Madalena, na belíssima poesia de Maria Dolores, Maria tem o ímpeto de tocar em Jesus. E Jesus então diz para ela, e eu vou ler a poesia: Senhor, onde estivestes? Mas Jesus respondeu: Não, Maria, não fui ao alto ainda, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos esplendores, desci.
mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse luz sempre acima mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro, em crises de tristezas e de loucura. Fui à sombra abismal, para a grande procura. E ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena, Maria, um amigo, não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a que Deus te enlevas. Vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas a fim de aliviar a imensa dor de Judas. É esse o nosso Mestre, é esse Jesus que está conosco, que nos alivia nos momentos de dor e de solidão. Assim, Judas precisou sofrer o peso do remorso, o peso dos seus erros, não porque Deus estava castigando, mas eram as leis de ação e justiça, mas acima de tudo a consciência de Judas. E Judas começa então um processo de reencarnações. Ele reencarna por várias vezes em Roma, em Israel, no período da perseguição do cristianismo primitivo. Judas sofre perseguições, mas acima de tudo o que a gente precisa ter em mente quando a gente estuda a história dos grandes equivocados, como Judas, Paulo de Tarso, Maria de Magdala, é que eles se equivocam, mas quando eles entram em contato com Jesus, quando eles caem em si, quando eles tomam consciência dos seus erros, eles continuam. Eles não se estacionam. E é essa a mensagem fundamental para nós. Não permita que a culpa te paralise. Não se deixe paralisar pelos seus erros. Continue. Jesus sempre nos perdoa. Tem uma poetisa americana, o nome dela é Portia Nelson. Um dia ela estava participando de um seminário e foi pedido a ela que resumisse a história da vida dela em 5 capítulos. E ela então escreveu esse poema, que eu sou apaixonada pelos poetas, que é a capacidade que eles têm de dizer muito em tão poucas palavras. E ela disse o seguinte, capítulo 1. Eu ando por uma rua. Existe um buraco bem fundo na calçada. Eu caio nele. Estou perdida, estou desolada e indefesa. Não foi falha minha. Levou uma eternidade para sair dali. Capítulo 2. Eu ando pela mesma rua. Existe um buraco bem fundo na calçada. Eu gostaria de não vê-lo. Caio nele novamente. Não quero acreditar que estou nesse mesmo lugar de novo. Mas não foi culpa minha. Mesmo assim, levou muito tempo para que eu saísse de lá. Capítulo 3. Eu ando pela mesma rua. Existe um buraco bem fundo na calçada. Mesmo assim, eu caio nele. Virou um hábito. Mas agora, meus olhos estão abertos. Eu sei aonde estou. E imediatamente eu saio fora dele. Capítulo 4. Eu ando pela mesma rua. Existe um buraco fundo na calçada. Eu desvio dele. Capítulo 5. Eu agora escolho outra rua para andar. Assim somos nós. Cada reencarnação é um capítulo de nossa vida. Às vezes, reencarnações seguidas, caímos no mesmo buraco, nos desviamos dele, até que escolhemos um novo caminho para andar. Judas escolheu. Judas escolheu, a partir daquele momento, seguir integralmente o caminho de Jesus. Depois de suas muitas reencarnações, ele então reencarna na França do século XV como Joana d'Arc. Por isso que na entrevista com Humberto de Campos, ele vai dizer que a consciência dele, depois daquela última reencarnação como Joana d'Arc, que a semelhança do Cristo foi traído,
e vendido, a sua consciência o permitiu terminar com o ciclo de suas reencarnações aqui na Terra. Ou seja, Judas hoje é um espírito luminoso. Judas hoje é um espírito de muita grandeza. Mas ainda hoje, se ele entrasse por aquela porta, nós diríamos, ei, lá vem o traidor. Por que disso? Porque temos uma facilidade incrível de nos apegar ao que é negativo. Às vezes as pessoas nos magoam 10, 15 anos atrás. É como se tirássemos uma fotografia daquela pessoa. E toda vez que nos lembramos, lembramos daquela pessoa naquele momento. Aquela pessoa mudou, ela já não é mais a mesma, assim como nós não somos. Assim como Judas, aquela pessoa passou por várias dificuldades. E hoje, talvez, ela não esteja mais da mesma forma. Por isso, o convite de Jesus sempre é o perdão. Deixe a sua oferta, vá e se reconcilie com teu amigo. Por isso que também é importante aquelas brincadeiras de até hoje, de malhar o Judas, o beijo do Judas. O próprio Jesus já perdoou a Judas. Jesus jamais chamou Judas de ladrão. Jesus o chamava de amigo. Temos nós sendo amigos de Jesus? Ainda na entrevista de Humberto de Campos, Judas diz para Jesus, eu vendi o Cristo uma única vez e já paguei por isso. E quanto aos homens que vêm vendido Jesus por séculos e séculos, menosprezando as suas palavras, os seus ensinamentos, Judas traiu Jesus uma vez só. Talvez nós não tenhamos traído Jesus, mas quantas vezes nós traímos a nós mesmos? Prometemos a nós mesmos que seremos mais pacientes. E basta uma pequena ofensa, uma palavra maldizida e já entramos em ataque de ira. Quantas vezes prometemos que sorriríamos mais, que teremos mais levezas, mas permitimos que os problemas do dia a dia nos afaguem e nos afoguem e nos controlem os sentimentos. Quantas vezes deixamos de sonhar, traímos os nossos sonhos de infância? Quantas vezes não acreditamos em nós, deixamos que a queixa, o desespero, a angústia tome conta de nós. Traímos assim a nossa essência divina. Porque há dentro de cada um de nós a faísca divina, a faísca de Deus, aquela centelha divina que nos ilumina. Por isso que quando Jesus nos disse, brilhe a vossa luz, ele não impôs condições, porque ele sabe que essa centelha divina existe dentro de todos nós. Ele também não disse, quando for um espírito puro, brilhe a vossa luz, porque já podemos brilhar a nossa luz neste momento. Existe uma luz imensa dentro de nós, um potencial divino. Não importa se a sua luz é uma faísca ou a luz de uma tocha. Luz é luz. E se alguns instantes de nossa vida pensarmos que a nossa luz está se apagando, vamos em busca então do nosso Mestre Jesus, porque Ele é a luz da nossa vida, o nosso caminho, a verdade e a vida. Desejo para todos um bom domingo. Muito obrigada.